Olá pessoal, tudo bem? E aqui estamos nós de novo, dando sequência no nosso trabalho, né? Porque o trabalho não pode parar, em que pese tudo que está acontecendo no mundo, guerras, essas coisas todas. Nós estamos aqui tentando plantar uma sementinha do Cristo e levar uma mensagem bonita, sobretudo para aqueles que nesse momento estão promovendo a guerra e aqueles que estão passando pelas expiações. Que Deus abençoe a todos, ampare e dê força para cada um que passa pela expiação, suportar as suas expiações, as suas provações. E aqui que Deus ilumine nossa mente para que a gente seja inspirado pelos Espíritos do bem e consiga refletir sobre a mensagem que nós vamos passar no dia de hoje. Nós estamos, só para contextualizar aqui, nós estamos verificando, estudando a quarta parte do Livro dos Espíritos. A quarta parte, na verdade, ela fala sobre céu e inferno. Ultimamente a Fabiana e eu, a gente está fazendo um ping-pong, né? Uma vez ela faz a exposição, outra vez sou eu. Então nós estamos na quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2. A última que a Fabiana fez, é bom para quem quiser dar uma olhadinha, é sobre expiação e arrependimento. E hoje nós vamos dar sequência da questão 1003 até a questão 1009, que é um subtítulo, que fala sobre a duração das penas futuras. É curioso assim, são só 7 questões, né? São só 7 questões. Mas essas 7 questões, para ter uma ideia da complexidade, 4 das 7 questões foram respondidas por São Luís. Uma por Santo Agostinho, outra pelo Platão e outra pelo Paulo. Então a gente vê mais ou menos a complexidade do tema, como todos são complexos, mas alguns exigem um pouco mais. À medida que a gente vai estudando, né, vai tendo mais informações, vai naturalmente exigindo um pouco mais de reflexão. E hoje eu trouxe uma questão muito interessante, assim, para a gente já entrar no tema, e para quem nos acompanha sabe que eu não falo questão por questão. Eu pego o assunto em si e tento discorrer sobre esse assunto. E como nós estamos falando sobre duração das penas futuras, eu peguei um tema muito interessante, né? Lembrando aqui a nossa querida Fabiana, dos fofoqueiros do além, né? No bom sentido aqui. Então eu encontrei um tema que é interessante, que fala do duplo suicídio, e que está aqui até no Livro dos Espíritos. Eu vou começar com ele, vou tentar narrar essa historinha. Não vou me estender muito, para a gente entender, e à medida que a gente entender essa história, a gente vai visualizando, obviamente, vai dar visibilidade para aquilo que a gente vai estudar no dia de hoje, né? Esse reflexo. O que eu vou ler está nesse livro aqui, ó, Céu e Inferno, está no capítulo 8. No capítulo 8, chama Suicídio Duplo por Amor e Dever. Essa história, ela veio à tona em 13 de junho de 1862. O que acontece? A história dá conta do seguinte. Tinha uma menina que, eu não vou me arriscar a falar a pronúncia como é em francês, né? Mas o nome dela é Parmire, deve ser isso, Parmire. O que acontece? É uma menina, seria de uma classe média, e ela era apaixonada por um rapaz. Só que a família arranjou um outro casamento para ela, um outro pretendente. Então ela era apaixonada, e aqui no livro ele fala que era o senhor B, e apresentaram para ela o senhor D. São realmente assim que está escrito aqui. O que acontece? Ela acabou, por conveniência, por N razões, casando com o senhor D. Mas o senhor B era apaixonado por ela e ela por esse senhor B. Então não demorou muito tempo para acontecer o que a gente está pensando. Ambos acabaram traindo, viraram amantes, e depois se arrependeram logo na sequência do ato. Se arrependeram, ela acabou falando para o senhor D
que era o marido, o que aconteceu, e ele acabou falando para o senhor B, que era o amigo dele. E aí, todo mundo esperava que fosse fazer o quê? Que fosse matar, que fosse dar tiro, fazer acontecer. E ele falou, olha, a punição vai ser a consciência de vocês. Tá? A tortura vai estar na consciência de vocês. E o que eles fizeram, os dois? Acabaram, cada um escrevendo uma carta, se despedindo do mundo, e ambos se suicidaram. Pediram, inclusive, para que fossem enterrados no mesmo cemitério, não se separassem, e o marido aceitou a condição, foi tudo muito bem respeitado. Tal. Passado um tempo, essa história chegou até Kardec, e Kardec, através do médium, invocou o espírito. O espírito de quem? O espírito dela. Como a gente está falando das penas da vida futura, das penas futuras, né? Eu vou ler mais ou menos a introdução para a gente entender a história. Fala o seguinte. Tendo o acontecimento sido sugerido à Sociedade de Paris como tema de estudo, um espírito respondeu. Os dois amantes que se suicidaram ainda não vos podem responder. Posso vê-los. Estão mergulhados na perturbação e aterrorizados pelo sopro da eternidade. A consequência moral da fala cometida os castigará durante as encarnações sucessivas em que suas almas separadas hão de buscar-se incessantemente, sofrendo assim o suplício duplo de pressentirem-se e desejarem-se em vão. Cumprida a expiação, eles serão reunidos para sempre no âmago do amor eterno. Daqui a 8 dias, durante a vossa próxima reunião, podereis evocá-los. Atenderão ao vosso chamado, mas sem se avistarem. Uma noite profunda vai escondê-los um do outro por muito tempo. Olha só, ambos se amaram, ambos se suicidaram, e aqui o Espírito está falando que eles, além de não saberem quando a pena vai terminar, vão ficar longo tempo separados do outro, vão se desejarem arduamente, mas não vão se encontrar, como parte da punição. O tema que nós estamos falando hoje, a duração das penas futuras, vem na sequência do que a Fabiana havia dito na última exposição dela. A última exposição dela é o quê? Expiação e arrependimento. E a gente está vindo logo na sequência. Ou seja, primeiro a pessoa expia, né? Depois ela se arrepende, aí ela expia. Então nós estamos falando do arrependimento. Você só pode se transformar, espiritualmente falando, depois que você se arrepende. E essas duras penas futuras aqui é exatamente a condição que o espírito tem quando ele desencarna, quando ele está no mundo espiritual. E aí ele se dá conta do que ele está passando, e na cabeça dele, por uma questão lógica até, ele acha que a pena nunca vai terminar. E aqui eu vou dar uma lida, mais ou menos para ser rápido assim, né? Porque o tema é extenso. A gente vai dar uma lida na entrevista que o médium, que o espírito fez com esse espírito desencarnado que é a Palmiri. Tá? Vocação da mulher. Estranha sensação. A pergunta é a seguinte: experimenta alguma dor? O espírito fala para ela, e ela fala: todo o meu sofrimento está aqui e aqui. O que quer dizer com aqui e aqui? Aqui e aqui em meu cérebro e aqui em meu coração. E aí ele continua: é provável que se pudéssemos ver o espírito, ou teríamos visto levar a mão à cabeça e ao coração. Acredita que permanecerá para sempre nessa situação? Sempre, sempre. Às vezes ouço risos infernais, vozes assustadoras que me gritam essas palavras. Será sempre assim. Olha que interessante. O espírito se suicida, está no mundo espiritual, e aqui ela está relatando, esse espírito está relatando o que ele sente lá. Ele tem a nítida certeza, digamos assim, que aquilo vai durar eternamente, porque ele não consegue imaginar o fim das suas dores, da sua pena. E o que os espíritos que estão lá, porque eles são atraídos por afinidade, né? Eles estão ali naquela mesma ordem, são atraídos
pela afinidade, porque pelo mal que cometeram. Então todos que estão lá sabem o que eles estão sofrendo. E o que eles falam? Ela escuta os espíritos dizendo, sem poder vê-los, dizendo, olha, vai ser sempre assim, vai continuar sempre assim eternamente. E isso leva o espírito, no caso a Palmira, ao desespero, ao pânico. E aqui o espírito fala: pois bem, podemos assegurar-lhe que não será sempre assim. Pelo arrependimento obterá o perdão. Veja, a aula da Fabiana anterior era sobre o arrependimento. E aqui o espírito, esse espírito que está conversando, dialogando com a Palmira, e fala, olha, pelo arrependimento você pode conceder o perdão, pode-se ter o perdão, até porque ela cometeu um crime contra ela mesma, né? E olha só o que acontece com ela quando ele fala isso. Ela fala assim, que dizes? Eu não consigo ouvir. E ele fala, repito-lhe que em seu sofrimento terão um fim, repito-lhe que seu sofrimento terá um fim, que poderá apressá-lo com seu arrependimento e que nós a ajudaremos através da prece. Entendi apenas uma palavra e outros sons indecifráveis. Essa palavra é graça? É sobre graça que quiseste falar? Haveis falado sobre a graça, sem dúvida, para a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e espera. Enquanto eles estavam dialogando, uma irmã lá do centro começou a fazer prece para esse espírito. Por conta disso, auxiliou que ela pôde ouvir parte do que ele estava falando, mas ela não entendia direito. E agora nós vamos entrar exatamente na questão que inicia a questão 1003, que inicia esse tópico de hoje. Olha o que acontece aqui. Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Na questão 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do ocupado na vida futura? E tem a seguinte resposta. Deus nunca age caprichosamente. E tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então ele fala que Deus é bom e é sábio, e que tudo no universo é regido por leis. Então Deus não age de maneira arbitrária, não age, não escolhe, com esse vai ser assim, com aquele vai ser diferente. Deus não faz asepsia de pessoa, em absoluto. Existe uma lei que é para todos. E aí vem a questão 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Porque se Deus, ele é bom e ele é sábio, e aqui Kardec está perguntando, em que se baseia exatamente, em que se baseia esse sofrimento que ele tem? Porque nós sabemos o seguinte, o que a gente sente e o que a gente pensa é o que vai determinar a nossa vida no mundo espiritual. Nós somos atraídos por afinidade, por sentimentos, né? Por afinidade de sentimento e de pensamentos. Só que lá, curiosamente, os espíritos falam, e os estudiosos também falam, que a gente não sente dor no corpo físico. Porque a dor e o medo em si, ela é aqui. Por que nós temos medo? E por que nós sentimos dores? Porque isso é uma questão de você preservar o seu corpo, é o instinto de sobrevivência. Então o nosso medo é o instinto de sobrevivência. O estímulo vem da parte externa e o nosso sistema acessório identifica exatamente esse perigo para que a gente possa proteger o corpo e fugir. O que acontece quando a pessoa desencarna, segundo os estudiosos? Quando se desencarna de maneira muito rápida, o espírito não tem muita noção se ele está encarnado ou desencarnado. Porque ele fala que o corpo, o perispírito é bem semelhante à sensação que ele tem lá com o corpo carnal, com o corpo físico aqui. Então ele fica naquela dúvida. Como ele desencarna muito rápido, ele não tem certeza. E ele continua tendo a sensação de que ele ainda está encarnado e que ele está vivo. Então, se ele tinha medo quando estava encarnado, agora que ele morreu e não sabe, ele continua tendo medo. Veja que isso é mental. Porque o prazer e dor, ele é biológico, ele é físico. Tem começo
tem meio e tem fim. No mundo espiritual não existe isso. Isso é mental. Então, o que esses estudiosos falam? Se o espírito vai para o mundo espiritual, num desencarne rápido por uma questão de acidente, por alguma coisa assim, e ele está lá, ele continua levando todas as sensações que ele tem no corpo biológico. E os espíritos que estão lá, se percebem isso e querem criar para ele uma situação de medo, criam um pânico para ele e ele se assusta. E ele começa a fugir, ele começa a ter medo. Então ele fica preso nesse medo. Só que veja bem, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer? Claro que não. Ele já perdeu o corpo físico. Só que ele não sabe. E esse medo, ele é mental, ele é psicológico. Portanto, ele continua ficando preso. Só que aqui, enquanto ele está no corpo físico, tem um período, tem um começo, meio e fim. No mundo espiritual isso não tem fim, ele não tem essa noção. Então ele continua desesperado com a noção do infinito, de infinidade, de eternidade, a coisa vai continuar. Isso gera o desespero. Quanto maior o desespero no mundo espiritual, quanto maior o medo, mais os espíritos que têm afinidade com ele, mais vão aprisioná-lo, mais vão judiar dele. Para ter uma ideia do que é o medo, para quem leu O Nosso Lar, num dado momento que o governador estava falando a respeito da Segunda Guerra Mundial, ele convocou uma série de trabalhadores do Ministério da Regeneração para preparar esses trabalhadores exatamente para recepcionar esses espíritos que estavam chegando da Segunda Guerra, que tinham desencarnado por conta do medo. Porque o medo ele é avassalador, segundo os espíritos falam. Ele desestrutura, ele acaba com qualquer seu sistema de defesa, ele desequilibra, ele tira a tua capacidade de raciocínio. Então, a turminha nossa, os nossos irmãos que trabalham na sombra, que não querem o bem, eles sabem esses pontos, eles conhecem. Então eles procuram sempre fomentar o medo no espírito. Por isso que é importante ter essas informações do que acontece no mundo espiritual. Porque todos nós vamos desencarnar, e a gente desencarnando com esse conhecimento, com certeza vai ajudar todos nós, pelo menos a gente se proteger lá. Pelo menos você vai saber que você não vai morrer de novo, você não vai correr o perigo de alguém te matar, porque você já não tem mais o corpo físico. Existe uma segunda morte, mas num outro contexto. E isso ajuda bastante. Então a gente vê que a Palmíria aqui, ela está presa nisso. E quando o espírito que está auxiliando ela, através do médium, falou, olha, se você se arrepender, a gente vai te ajudar, o que acontece? Eles não deixam ela ouvir toda a sentença que eu digo, toda a expressão, toda a fala. Eles procuram atrapalhar. E aqui, na questão 103, 1004, eu vou repetir a questão, em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? E ele fala, no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então isso é muito interessante. A gente sempre fala, geralmente, quando a gente está falando a respeito das reencarnações, a gente costuma falar, olha, a pessoa que matou dessa forma por causa da causa e efeito, a pessoa que matou uma pessoa assim vai morrer, vai sofrer por conta do que a pessoa acabou fazendo. A gente prestando atenção, e os espíritos acabam falando isso em toda a literatura, ele fala, olha, você sofre porque você é imperfeito. Se você matou alguém envenenado, não necessariamente numa reencarnação futura você vai também morrer envenenado. Não funciona exatamente dessa maneira. Eles falam que não é bem assim. O sofrimento advém da sua imperfeição. O que causa o sofrimento, o atraso, é a imperfeição. Portanto, quanto mais tempo o espírito demore para se arrepender, mais tempo ele vai demorar exatamente para sair desse sofrimento. Então, o sofrimento é proporcional ao tempo de consciência, ao tempo que ele leva para despertar e para se arrepender. Aí sim, ele começa a ter um início de um planejamento de uma nova vida, ele começa a pensar numa nova reencarnação, mas para isso tem que vir
daquilo que a Fabiana estava falando. Vem lá de trás, a partir da expiação, e vem o arrependimento. E com essas informações, sabendo o que você está fazendo agora, você já sabe o que vai te aguardar no futuro, depois que você desencarnar. A gente vai selar no futuro o que a gente está fazendo aqui. A gente vai levar tudo o que a gente construiu. Construir em termos de pensamento e em termos de sentimento. E aqui nós vamos para a questão... Vamos para a questão 107. Haverá espíritos que nunca se arrependem? E ele fala, olha, aos de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. O que ele quer dizer com isso? Se as nossas reencarnações é para o nosso progresso, não tem como a gente não evoluir. Não tem como. O espírito ele pode dar um tempo, um pouco mais, talvez ele demore um pouco mais para perceber, para se dar conta do que está acontecendo. Se ele ficar ali muito sem refletir, muito com a ideia fixa em determinado sofrimento, e não for despertado para essa realidade, ele demora um pouco mais para evoluir. Mas todos estamos fadados exatamente o que? A evolução. Eu lembrei agora de uma questão que tem aqui no Livro dos Espíritos, no livro do Céu e Inferno, se eu não me engano, é aqui na questão... São 25 questões, né, desse novo livro, e aqui, se eu não me engano, é a questão número 8, ele fala assim: a duração do castigo, que seria o sofrimento, está subordinada ao aperfeiçoamento do culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Porque é muito curioso isso. Alguém pode falar aí, alguém pode questionar. Mas se o arrependimento, só o arrependimento já faz com que você se redima da situação, o que aconteceu quando Jesus estava na cruz e o dito ladrão, o Dimas, Jesus falou para ele, olha, ainda hoje, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se esse entendimento for dessa maneira, vai ficar meio contraditório. Porque o espírito só, o Dimas ele se arrependeu, e em face do arrependimento, ele já pode ir para o paraíso. E aqui, o espírito está falando para Kardec, olha, você tem que se arrepender, você tem que expiar e você tem que reparar tudo isso. Senão, a reparação, sim, é que vai fazer você mudar de padrão vibratório, fazer com que evolua, com que você cresça. É exatamente com que você ascenda um grau a mais. É exatamente o que? A reparação. Se houver só arrependimento, isso não vai acontecer. E aí a gente pode falar, então o que está errado na Bíblia? E aí eu vi um pesquisador falando o seguinte, olha, não tem nada errado. Não tem nada errado. Acontece, todos nós sabemos que tem várias denominações cristãs, e dentre essas denominações você tem o evangélico, tem o católico, e nem todas as traduções são feitas fielmente, dentro daquilo que mais se aproxima do que é tido como tradução verdadeira. E eles falam o seguinte, a maneira que isso foi interpretado foi um equívoco. Por quê? Porque até o século IV, não havia essas vírgulas e ponto dentro do Evangelho. Quando no Concílio de Nicéia, em 325, que foi compilado a Bíblia, a ordem que foi dada para Jerônimo foi para ele pegar tudo que havia lá, a Septuaginta, e pegar a Torá e traduzir tudo isso, o que era hebraico, o que era em grego, traduzir tudo isso daí para o latim. E a partir daí é que foi colocado pontos e vírgulas. E com esse argumento ele fala o seguinte, quando Jesus disse, ele não falou, em verdade te digo, que ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele disse que dentro dessas traduções foi dito o seguinte, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, vai sim estar no paraíso.
Mas ele está falando hoje que futuramente se estará no paraíso. Então, dessa maneira, a gente percebe que não há contradição. Dá para entender muito bem a proposta e exatamente isso aqui coaduna, isso aqui concilia com o que está aqui nesse ensinamento da codificação de Kardec. E vamos aqui para outra questão. Vamos para a questão 1008. Depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas? E ele, algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? E os Espíritos respondem, sim, ao Espírito podem ser impostas penas por tempo determinado. Ou seja, na reencarnação você reencarna dentro disso sem ter um tempo determinado. Mas não há um prazo, os Espíritos falam, não há um prazo. Deus não determina um prazo para essa ou aquele castigo, aquele sofrimento que não é castigo, né? A gente está acostumado a falar castigo, mas não é castigo. Para esse ou aquele sofrimento que o Espírito mesmo causou. Então, aquela imperfeição, ela não tem um tempo determinado. A determinação, o castigo, ele é proporcional à causa. Ele é proporcional à causa. Se você se arrepende, em dado momento você tem o livre-arbítrio e você já começa a mudar tudo isso, obviamente as consequências dessa causa ela é atenuada, ou ela é diminuída, ou ela pode ser até reduzida, digamos assim. A lei de Deus, a lei do Cristo, ela não é revogada, mas pelo livre-arbítrio você pode reduzir as consequências, desde que essa mudança seja sincera, esse arrependimento seja sincero. Tá? Então é nesse sentido que ele fala. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. Então, não existe nada determinado. Nada. A gente vê também aqui dentro da codificação que espírito evoluído, ele não dá prazo. Ele não determina nada. Existe algo assim, meio abrangente, mas ele não pontua, olha isso, tal dia, tal hora, tal mês, não. E tudo aqui está fadado ao progresso. E o progresso é uma lei natural, é uma lei de Deus. Portanto, pode se retardar ou não de acordo com cada espírito que cometeu esse ou aquele equívoco. E ele vai ter que reparar, ele vai ter que corrigir, ele vai ter que se reajustar com as leis divinas. Isso ele vai ter que fazer segundo a sua vontade. Então a vontade impera. Por isso que só o homem tem vontade. Por isso que só o homem tem o livre-arbítrio. Só o espírito tem o livre-arbítrio. E para isso ele tem que ser livre, ele tem que raciocinar, ele tem que pensar e decidir. Porque toda responsabilidade, a partir da hora que ele conquistou o livre-arbítrio, ele passa a ter essa responsabilidade. Portanto, ele é o único causador do seu futuro, da sua felicidade ou da sua infelicidade. Tá? E agora nós estamos chegando na questão 1009, eu vou só ler, eu vou pegar algumas falas que esses espíritos falaram, como eu te falei, Santo Agostinho, Lamennais, Platão, São Luís. Eu vou ler as partes que eu achei mais interessantes para a gente fechar esse entendimento de hoje, essa reflexão de hoje. A 109 é assim. Assim, sendo assim, ou seja, de acordo com isso que a gente está vendo aqui atrás, né, que nós já lemos, sendo assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E ele fala, interrogai, e aqui quem responde essa questão é Santo Agostinho. Ele fala, interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus? Ou seja, alguns momentos vai determinar, algum momento de erro, alguns segundos ou alguns minutos, vai determinar uma eternidade de sofrimento. Isso depõe contra o ensinamento de Deus, quanto à lei de Deus. Então isso aqui é o bom senso que diz isso. Que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Ou seja, ainda que a pessoa tenha vivido 100 anos, o que é 100 anos para a eternidade? A pessoa que está lá com 99 anos e estiver lúcida e você perguntar, olha, um dia assim assado, fez diferença na sua vida? Obviamente não faz muita diferença. Agora, você imagina a eternidade. Tem uma frase aqui que é muito interessante.
Tem um filósofo que era materialista, eu não lembro o nome dele agora, e ele falou assim, que verificando aquilo que as religiões antigas pregavam, ele via muito mais vícios, está até escrito isso aqui, ele via muito mais vícios, é assim, ó, Deus tem muito mais defeitos humanos que qualidade divina. Isso, pelo fato de você impor essa condição, que essas religiões antigas que eles falam, elas impunham, então ela gera muito mais incrédulo. As pessoas acabam desacreditando em tudo. E esse filósofo falou, esse Deus ele tem muito mais defeitos humanos do que qualidade divina. A maneira como era colocada, como era apresentada. Por isso que muita gente se tornaram pessoas incrédulas. E aqui eu vou ler as falas que esses espíritos falaram sobre esse tema, são os comentários que eles fizeram. Eles falaram, o Santo Agostinho falou o seguinte, foi um trecho que eu tirei para ele. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom, que Deus não seria bom, se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. A cada um segundo as suas obras. O Lamennais, ele fala o seguinte, pobres ovelha desgarrada, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, para reconduzir ao aprisco. Encaminhai vossos para a vossa morada. Encaminhai vós para a vossa morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso no seio da família. Aqui, esse quem vai falar agora é Platão. E ele fala de maneira extraordinária. Fora necessário admitir-se por eterno, o mal. Fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Chora, isso é muito bonito que ele fala aqui, ó. Chora, expia, refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. E aqui eu vou ler a última aqui, que é do Paulo. Ele começa falando: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. A ideia do inferno, as suas fornalhas ardentes com as suas cadeiras a ferver, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro, quer dizer, na época dele, lá atrás. Porém, no século XIX, ele está falando do século XIX, foi quando ele escreveu, não passa de vão fantasma próprio quando muito para amedrontar a criancinha, em que estas, crescendo um pouco, deixam de crer. Se persistisse nessa mitologia aterradora, engendrais a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. E aqui no finalzinho ele fala, em verdade vos digo, cessai, pôr em paralelo na sua eternidade o bem e essência do Criador com o mal, essência da criatura, fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual do castigo e das penas pelas transgressões e consagreis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Ele começa falando aqui em gravitar para a unidade divina e ele termina falando para consagrar a unidade divina. Esse tema aqui, gente, como tudo que a gente está lendo, ele é complexo, ele precisa de ter muita atenção e, obviamente, aquelas questões que eu deixei de ler, porque eu peguei toda a ideia, é bom que todos nós comece a refletir sobre essas questões, porque um está atrelado ao outro. A Fabiana falou do arrependimento, e aqui nós estamos falando que o arrependimento, no item seguinte, ele é a razão, ele é o fundamento para que a gente possa ter o perdão, né? Entrar em sintonia, entrar num ajuste com a lei divina. Tá bom, gente? Obrigado por essa oportunidade e até uma próxima.